Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de anúncio publicitário, né? Estamos na 27ª aula, então os conteúdos serão ali os elementos composicionais que compõem o gênero, né, discursivo, anúncio publicitário, e faremos uma análise linguística retomando aí o uso da preposição. Então aqui no primeiro slide vocês têm uma imagem, né? Então essa imagem ela está escrita em inglês, né, o que leva a gente a pensar que se trata de uma campanha publicitária realizada, de repente, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em algum país, né, no Canadá, algum país aí que fale a língua inglesa. E aí vocês têm, no discurso verbal, uma frase: What we see when you smoke. Né? O que você vê, ou o que nós vemos quando você fuma, né? O que nós vemos quando você fuma. What we see when you smoke. Então, a gente tem ali uma correlação de imagens, né, para a gente estabelecer um comparativo entre uma pessoa que possivelmente fume, né, que seja fumante, e a gente tem a imagem ali de um carro emitindo gás carbônico ali, né? E ali também a mesma linguagem verbal, né? A imagem ali de um homem com a boca aberta, como se ele estivesse exalando fumaça, né? A fumaça que poderia ser do cigarro, mas naquele caso ali seria do gás carbônico emitido, né? E ali também na linguagem verbal a mesma frase: What we see when you smoke. O que nós vemos quando você fuma. É uma campanha publicitária, né? Será que tem ali a marca de algum cigarro? Será que aqui visa a vender algum produto, algum cigarro? Provavelmente não, né? Em princípio, a gente tem ali as imagens que compõem a linguagem não verbal, temos as frases que compõem a linguagem verbal, e é para o leitor, para a pessoa que está observando, o observador, quando vê um outdoor ou um cartaz aí, com esses slogans, refletir sobre qual é a intencionalidade da pessoa que fez essa imagem, né? Do ilustrador, do desenhista, do criador desse anúncio publicitário. Na sequência a gente tem aqui, olha, mais um cartaz, né? Mais um anúncio publicitário, e ali a gente tem o desenho de um narguilé e na linguagem verbal dizendo assim: parece inofensivo, mas fumar narguilé é como fumar sem cigarros. É prejudicial à saúde e pode ser a porta de entrada para a dependência do cigarro. Leia mais. Então, quer dizer que há mais textos escritos para alertar as pessoas com relação ao uso de narguilé, né? Traz ali uma informação, muito provavelmente feita por pesquisadores, por cientistas, por médicos aí que são da área de oncologia, né? Que trabalham com câncer. A gente sabe que a neoplasia pulmonar, a neoplasia é o nome científico dado ao câncer de pulmão, é um dos cânceres que mais mata no mundo, né, por conta de que não tem a cura, né? Às vezes alguns casos são cirúrgicos, quando se descobre que está com um tumor ali, com apenas um, ainda é possível, né, que se não houve a proliferação nas outras células, é possível fazer a cirurgia, a pessoa ainda ganha mais um tempo de vida, digamos assim. Né? Mas, infelizmente, às vezes, por ser uma doença muito silenciosa, quando as pessoas se percebem que estão com câncer no pulmão, muitas vezes em função do uso de cigarro ao longo dos anos, acaba sendo tarde demais quando o organismo já acusa, né, faz a pessoa perceber esses sintomas, acaba sendo tarde. Na maioria dos casos a pessoa já tem mais de um tumor, tem vários, e aí, infelizmente, ainda não encontramos a cura. Então, o narguilé, uma tragada de narguilé, né, eles estão dizendo que é extremamente prejudicial, né, e seria como comparar com o cigarro e dizer que é semelhante a fumar sem cigarros. É uma informação assim bem importante, né, para todas as pessoas repensarem aí o uso dessas substâncias aí, né. Aqui também a gente tem mais uma campanha publicitária, o anúncio diz lá: tabagismo responde por 6 milhões de mortes por ano no mundo. Né? A fonte é da Fiocruz, né? Então os pesquisadores
que vão lá fazer dados estatísticos para ver quantas pessoas morrem no mundo em função de doenças ocasionadas por conta do uso do tabaco. Né? E a gente sabe que o tabaco ele está ali no cigarro, ele está no narguile, né? E na mistura com outras substâncias entorpecentes que as pessoas utilizam para fumar, né? Geralmente. Então, ali a gente tem também na linguagem verbal algumas alertas, né? Ali, e informações também, né? Não só alertas, como informações. Então, na primeira a gente tem ali: o Ministério da Saúde adverte: crianças que convivem com fumantes têm mais asma, pneumonia, sinusite e alergia. Então vejam, todas as patologias, todas as doenças que estão listadas ali, elas são relacionadas ao efeito do cigarro no organismo humano, né? Então, quando a pessoa fuma, ela exala aquela fumaça que não é somente prejudicial ao pulmão dela, mas ela também está prejudicando as pessoas que estiverem em volta, porque essas pessoas poderão ter problemas respiratórios, né? Então, quando o Ministério da Saúde faz essa advertência, faz esse alerta à população, é óbvio que isso não é baseado no senso comum, no achismo, no eu acho que. Não, isso é baseado em pesquisas científicas feitas por pneumologistas, oncologistas, por uma equipe de especialistas em estudar ali, desde o momento que o ar, né, entra para os nossos pulmões, passam pelas vias aéreas, pelas vias respiratórias, até o momento que o ar sai, né, e o que vem a provocar aí essas doenças como asma, pneumonia, sinusite e alergia, certo? Então, a gente tem aqui dados que são reais, né, e que estão fundamentados em pesquisas científicas divulgadas pelo Ministério da Saúde. No segundo, bom, além disso, né, só para retomar aqui ainda a primeira imagem, então há ali muita fumaça, né, o observador, o leitor que está aí analisando este cartaz observa que tem muita fumaça ali. Tem também, existe ali um desenho, um ícone, né, do proibido fumar, um círculo cortado ao meio indicando que é proibido, e um cigarro, né? Então ali a gente tem também um ícone que é uma imagem sensorial, né, para fazer com que o leitor consiga compreender uma mensagem. E a criança, né, no meio daquela fumaça toda, certo? E embaixo ainda a gente tem mais uma informação ali: diz que pare de fumar, 0800 703, e ali continua, né, a informação ali para a pessoa ligar para esse número. De repente se refere a algum centro de apoio para os fumantes. No segundo desenho a gente tem ali, ó, o Ministério da Saúde adverte: fumar causa aborto espontâneo, né? Então, alertando para os males que o cigarro também causa nas gestantes, né? Então, às vezes as mulheres acabam tendo um aborto espontâneo. O que isso significa? Não foi um aborto provocado. A mulher não foi atrás aí de uma clínica clandestina para fazer o aborto, ou tomou algum remédio, como o Citotec, esses remédios utilizados para tratamento de úlcera, que às vezes, né, no desespero, quando a mulher se vê numa situação de uma gravidez indesejada, acaba tomando para poder fazer o aborto, né? E muitas perdem a vida em função disso, né? Ou até outros remédios, né? Às vezes quando bate aquele desespero. Então, às vezes a mulher vai e provoca o aborto, mas nesse caso aqui, o Ministério da Saúde está advertindo que pode causar o aborto espontâneo, ou seja, é aquele aborto não provocado intencionalmente pela mulher. E o que a gente tem de imagem? É uma imagem bastante chocante, que é para, de fato, sensibilizar o observador, o leitor, com relação à intencionalidade da pessoa que elaborou, né? A intencionalidade do autor. Então, tem ali dentro de um frasco, né, um bebezinho meio que deformado, né, indicando ali um possível aborto. E também ali, com umas letras que dá bem para o leitor compreender, o número de telefone, né, provavelmente de um centro de apoio: diz que pare de fumar, 0800 703 7033, certo? Na última imagem nós temos ali uma pessoa que está deficiente, né, ela não tem as duas pernas. Tem também ali no discurso verbal mais um alerta do Ministério da Saúde. Então ele adverte
que essa pessoa, ele é uma vítima do tabaco. Fumar causa doença vascular que pode levar à amputação, né? Então, às vezes, muitas pessoas nem sabiam disso, mas ali alguns casos de pessoas que têm problemas cardiovasculares, problemas vasculares, acabam tendo que amputar as pernas, e isso é provocado pelo uso excessivo de tabaco, que é uma das substâncias que compõem o cigarro, certo? Então, aqui a gente tem mais um anúncio publicitário recheado de discurso não verbal, né, da linguagem não verbal, que são os desenhos, as imagens, as ilustrações. Vejam que ali o símbolo, aquele ícone que significa proibido fumar, foi repetido nas 3 imagens, né? Isso serve para enfatizar, para ressaltar a intencionalidade do autor desse cartaz, a intencionalidade dele de fazer com que se sensibilize o leitor, o observador, para os malefícios que o cigarro, o tabaco pode causar. Aqui a gente tem um infográfico, né? Então, esse infográfico, como o nome diz, ele traz informações no gráfico, é um gráfico em formato de pizza, mas que traz uma realidade muito triste, né? Isso aqui é um gráfico que traz o percentual de pessoas, né, que adquiriram certas patologias aí. Então, percebam que a maior fatia do gráfico está com as pessoas que desenvolveram câncer, né? Então são 30%, 25% doenças coronárias, que são doenças ligadas ao coração, né? 25% também doenças cerebrovasculares e outras doenças, 20%, né? Tudo isso em função dos danos causados pelo uso excessivo de tabaco. Vamos fazer aqui agora, pessoal, um testezinho, né, para ver se vocês conseguiram se apropriar desses conceitos. Marque um X na resposta correta. De acordo com os elementos composicionais do anúncio publicitário, é possível afirmar que: primeira proposição, apresenta linguagem verbal e não verbal com intenção de sensibilizar sobre alguma situação prejudicial ao ser humano? Segunda proposição, apresenta linguagem verbal e não verbal com intencionalidade apenas de vender um produto e lucrar com isso? Essa é fácil, um tempinho para pensar. Voltando então, quem acertou marcou um X na primeira proposição, né, que indica lá que apresenta a linguagem verbal e não verbal com a intenção de sensibilizar sobre alguma situação prejudicial ao ser humano.
Ok? Vamos para mais uma análise aqui, pessoal. Observe essa imagem para responder a próxima questão. Então, essa imagem também, né, está escrita em outra língua, British Columbia. Né? Então, está escrito em inglês também, né? Provavelmente se trata de uma campanha publicitária que foi feita em um dos países que falam a língua inglesa. E ali a gente tem embaixo da imagem, uma imagem bem chocante, né? 85% of smokers begin before their 60th birthday. 85%, né? 85%. O que significa 85%? Que de cada 100 pessoas que começam a fumar, 85 delas, das pessoas que são fumantes, desse grupo de pessoas, começaram a fumar antes dos 16 anos de idade. Né? Essa é a informação que eles trazem ali na legendinha dessa foto. Né? 85% of smokers begin before their 15th birthday. E ali vocês têm, por exemplo, um link em addiction. Addiction está ligado ali na parte do lóbulo frontal do cérebro. Né? O lóbulo frontal do cérebro é aquela parte responsável pelo armazenamento das informações, pela aquisição dos conhecimentos. Né? Então, cada vez que a gente aprende alguma coisa, né, esse aprendizado se constrói na nossa estrutura cognitiva, nas nossas estruturas assimilativas do cérebro, e ali o lóbulo frontal, que é o maior responsável pelo nosso raciocínio lógico-matemático e pelo armazenamento dessas informações, é que está danificado, né, com essa indicação de addiction, que significa vício. Né? Então, o cigarro pode causar o vício. Né? Às vezes a pessoa começa numa situação só para entretenimento, principalmente quando se é adolescente, para se sentir inserido em determinado grupo, ou só por curiosidade mesmo de experimentar para ver que sabor que tem, o que provoca, né, no organismo, enfim. E, de repente, de usuário, às vezes, quando se usa em poucas vezes, ali só final de semana, só para entretenimento, ele pode se tornar um dependente do cigarro, um dependente químico do cigarro. Então, ele se torna uma pessoa que tem esse addiction, né, o vício no cigarro, e aí tem que estar consumindo cotidianamente. Né? Outra situação que o cigarro provoca ali são wrinkles. O que são wrinkles? Né? São rugas. Então, às vezes, a pessoa ainda jovem, ela começa a fumar muito e ela começa a desenvolver mais rugas no rosto, né, do que uma pessoa que não é fumante. Né? Então, se a pessoa fuma, por exemplo, dos 14 aos 24 anos, provavelmente o rosto dela vai ter uma aparência mais envelhecida do que uma pessoa que não fuma dos 14 aos 24 anos, por exemplo. Né? Então, isso está comprovado também pela ciência, né? Os pesquisadores, aí, os oncologistas, pneumologistas, as pessoas que estudam, né? Os dermatologistas que estudam essa questão do nosso organismo já comprovaram. O que mais que a gente tem? Cataracts. Cataracts é uma palavra bem parecida com a nossa palavra da língua portuguesa, que se refere às cataratas, né? Que é uma doença provocada na visão da pessoa e em função do cigarro, nesse caso aqui. Né? E os dentes da pessoa, né? Ali, olha o que aconteceu. Então, a pessoa desenvolveu, não só nos dentes, como na região da laringe, faringe, aqui na glote, ela desenvolveu o quê? Câncer. Né? Câncer também é uma palavra similar, tanto no inglês quanto no português. Certo? Então, tem aqui essa imagem que faz parte de uma campanha publicitária anti-tabaco, né? Que não é brasileira, é uma campanha, né, elaborada aí pela British Columbia, né, em outro país. Vamos para um exercício agora. Marque um X na resposta correta. De acordo com a campanha publicitária publicada pela British Columbia, é possível afirmar que o cigarro pode provocar rugas, cataratas, câncer e vícios? Ou 80% dos fumantes não começaram antes dos 16 anos de idade? Um tempinho para vocês pensarem.
Então, pessoal, vamos ver quem acertou mais essa, olha lá. Muito bem, quem marcou que o cigarro, ele pode provocar rugas, cataratas, câncer e outros vícios, acertou essa questão, parabéns. Vamos para mais um quiz agora, vamos fazer aqui uma questão contendo 4 alternativas, né? Questões objetivas de múltipla escolha. Observem aqui esse texto. No Brasil, ao menos 212 mil pessoas fazem uso do narguilé, de acordo com dados da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, publicada em 2013. O volume de uma tragada de fumaça no narguilé é bem maior que a do cigarro. É por esse motivo que você consome o equivalente a 100 cigarros num espaço de tempo muito curto. Se um fumante pesado consome de 3 a 4 cigarros por hora, no narguilé esse consumo será 20 ou 30 vezes maior. Pinto Ribeiro, vice-diretor-geral do Instituto Nacional de Câncer, INCA, e Luiz Felipe Ribeiro Pinto é o nome completo dele, né? Vejam como foi feita a referência ali, começando pelo último sobrenome dele. E ver mais em https://oglobo.globo.com/sociedade e etc. Vocês têm ali as referências, né, para poder ler um pouquinho mais, caso se interessem sobre o uso de narguilé, né? Vocês vão ler ali a perspectiva dos especialistas, dos oncologistas, dos pneumologistas, dos dermatologistas, né, de todos os médicos, aí, os especialistas que estudam os efeitos das substâncias entorpecentes, das substâncias tóxicas no organismo humano. Então, fica a dica aí para quem se interessa por fazer mais leituras, certo? Então, com relação a esse texto, vamos ver aqui. Marque um X na resposta correta. O texto que aborda o narguilé pertence ao seguinte gênero discursivo. Alternativa A. Considera-se texto do gênero notícia? B. É visivelmente uma tirinha? C. Trata-se de uma charge. Ou D. É um texto informativo. Tempinho para pensar.
Então, pessoal, acertou quem marcou um X na alternativa da letra D, que indica que pertence ao gênero informativo, né? É um texto que traz ali as informações do instituto, né, que publicou a respeito ali do uso do narguilé. É um texto informativo, não é uma charge, não é uma tirinha, não tem ali tanta linguagem, né, não verbal, não existe desenho, né, o que existe são apenas a linguagem verbal, as palavras, e também não é uma notícia, né? Trata-se de um texto que coletou as informações dos especialistas na área. Questão 2. Marca um X na resposta correta. A frase seguinte foi extraída de um texto informativo que já lemos e aborda o uso do narguilé. É por esse motivo que você consome o equivalente a 100 cigarros num espaço muito curto de tempo. Veja que essa frase ela está marcada com aspas, né? Significa que foi feita ali uma citação de um texto anterior das palavras de outro autor, né? Então ali o jornalista fez ali o texto informativo, publicou, então tem que ser feita a citação marcada com as aspas, já que as palavras são dessa pessoa que fez o texto, desse autor. Então, com relação a essa questão, a esse fragmento, vamos ver as alternativas. Alternativa A. Essa informação é baseada no senso comum? Essa informação que diz que é por esse motivo que você consome o equivalente a 100 cigarros num espaço de tempo muito curto? Será que é baseada no senso comum, no achismo das pessoas? Né? Eu falo, mas eu não tenho nenhum fundamento comprobatório da minha fala, né? Não é baseada em nenhum cientista, nenhum pesquisador, alguém que realmente seja um expert no assunto? Letra B, essa informação se baseia em dados pesquisados? Letra C, essa informação é falsa, é tipo uma fake news, informação que é veiculada sem ser verdadeira? Ou letra D, essa informação não é relevante na vida das pessoas? Não é relevante, não tem importância na vida das pessoas. Um tempo para vocês pensarem.
Ok, pessoal? Acertou? Quem marcou? Aqui a letra B, que essa informação se baseia em dados pesquisados, né? Tem até o nome do instituto, que é um instituto sério que faz pesquisas e alerta as pessoas sobre a questão ali do uso de determinadas substâncias. Vamos aqui para mais um cartaz, né? Vamos analisar aqui. Se refere à Lei número 13.106, de 16 de março de 2015. O artigo 243 do ECA passa a vigorar com a seguinte redação. Então, lembram do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente estudou quando a gente viu aquela aula sobre leis, né? Gênero textual leis, estudamos lá que as leis são compostas por artigos, esses artigos às vezes são subdivididos em parágrafos, alíneas, né? Incisos, os incisos geralmente vêm marcados em numerais romanos. Então, a gente tem aqui que essas leis, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente tenha sido publicado na década de 90, ao longo do tempo, à medida que os legisladores vão vendo a importância de fazer modificações nas leis, eles vão fazendo emendas, né? Essas emendas vão complementando as leis. Às vezes, eles vão também revogando, né, algumas normatizações, alguns incisos, às vezes até algum artigo de lei. Né? O que significa revogar? Significa dizer, a partir de agora, esse artigo não terá mais validade jurídica, não tem mais validade legal perante o direito. E, às vezes, eles fazem as emendas e complementam a lei, né? Então, aqui a gente tem uma redação diferenciada ao artigo 243 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz lá, vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, à criança ou à adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, pena, detenção de 2 a 4 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave, né? Então, a pena é a penalidade que a pessoa que praticar essa ação considerada criminosa, né, se for mais de 18 anos, menos de 18 é ato infracional. Então, se a pessoa cometer essa contravenção penal, ela vai acabar tendo que ficar num regime de privação de liberdade, né? A penalidade é de reclusão aí, de detenção de 2 a 4 anos, certo? Então, a gente tem aqui, ao lado do artigo 243 do ECA, um cartaz, né? E o cartaz tem ali um menino maior, né? Uma pessoa que aparenta ter ali talvez até 18 anos, enfim, ou mais, né, de repente, e ele está oferecendo uma garrafa de bebida, que provavelmente é uma bebida alcoólica, para um adolescente, ali, praticamente uma criança, né? E ali você tem um X marcado, né, bem grande ali, em letras vermelhas, né, indicando que isso não pode, né? E ali embaixo, na linguagem verbal desse cartaz, a gente tem ali, começando já pelos verbos, né? Vender, fornecer ou entregar bebidas alcoólicas à criança ou adolescente é crime, certo? Então, disso aqui, a gente vai fazer uma revisão das preposições e das locuções pré-positivas. Né? Percebam que nesse cartaz, eu vou voltar aqui um pouquinho o slide para vocês verem, foi colocado aqui até as duas preposições aqui com letras grafadas em vermelho. Né? Então, ali no início, o artigo 243 passa a vigorar com a seguinte redação. Se eu tirasse a preposição com dali, a frase ficaria, o artigo 243 do ECA passa a vigorar a seguinte redação, quer dizer, ficaria meio que sem sentido, estaria faltando ali a preposição. Né? Então, as preposições são importantes para complementar ali o sentido dos verbos e o sentido das frases para o leitor poder compreender. Né? De qualquer forma, de também é uma preposição, né? E tem a preposição de em outras frases ali desse artigo 243. Então, lembrando que as preposições são a, né, quem assiste à televisão, ao filme, o verbo assistir pede a preposição a, em, entre, com, contra, de, desde, por, perante. Né? A gente já viu quem mora em algum lugar, então o em tem que estar junto ali, né? Em que lugar você mora, ele necessariamente, obrigatoriamente deve acompanhar o verbo morar, porque é transitivo indireto, lembram? Os verbos que precisam de complemento são transitivos indiretos.
e por aí vai. Também nós temos as locuções prepositivas, que já estudamos em aulas anteriores, né? Então, a palavra na é formada da contração da preposição em mais o artigo definido a, em mais o forma no, em mais aquele naquele, em mais esse nesse, em mais essa nessa. O mesmo com de mais o, do, né? De mais aquele daquele, de mais aquela daquela e por aí vai, né? São as contrações formadas da junção da preposição mais pronomes demonstrativos, no caso esse e essa, né? E mais artigos definidos, o, a, os, as, né? Se fosse numa situação é formado por preposição em mais o artigo indefinido uma, né? E assim vai, são as locuções prepositivas que a gente tem, tá? Vamos para uma lista de exercícios aqui só para a gente treinar mais um pouquinho. Relacione as colunas. Na primeira coluna vocês têm ali os verbos assistir, no sentido de ver, presenciar. Na letra B, gostar, C, morar e D, casar-se. Então, qual será a relação que vocês farão com a segunda coluna? A primeira proposta, preposição com para completar o sentido. Qual desses verbos vai utilizar a preposição com para complementar o sentido? Vocês vão marcar ali uma letra correspondente a essa situação. Em qual deles a preposição em qual deles a preposição de e em qual deles a preposição a vai completar o sentido, ok? Um tempo para pensarem. Vamos ver, pessoal? Conferir aqui, olha, acertou então quem marcou lá. Que assistir, ver, no sentido de presenciar, exige a preposição a para completar o sentido. Então, eu assisto ao filme, assisto ao jogo de futebol. Né? Quem gosta, gosta de alguém. A preposição de tem que caminhar junto com o verbo gostar. Quem mora, mora em. E quem casa, se casa-se com alguém.
né? Então, são essas as preposições aí, quem correlacionou certinho, parabéns, certo? Eu vou agora passar mais uma atividade para vocês vão reler o texto sobre narguile e vão localizar as preposições e as locuções prepositivas. Escreva-as em seu caderno, juntamente com o fragmento em que elas aparecem, certo? Então, se aparecesse lá alguns jovens gostam de fumar, apesar de terem tanta informação sobre isso, né? Pense numa frase assim, alguns jovens gostam de fumar. Então, o que eu faria? Eu colocaria lá entre aspas, gostam de fumar, fecha aspas, né? Indicando que a preposição de aparece ali dentro desse enunciado, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem para fazer esse exercício, vão fazer o levantamento e vão listar aí os enunciados, os fragmentos do texto em que aparecem as preposições ou as locuções prepositivas, ok? Tempinho para vocês fazerem.
Então, pessoal, corrigindo aí, ficou assim. Então, do é formado pela conjunção, né? Pela aglutinação da preposição de mais o artigo definido o. Então, na expressão uso do narguile, aparece essa locução prepositiva, de mais o, do, né? No inglês, a gente sabe que o inglês manteve a separação, né? Para fazer do, eles colocam of the, que é aquele THE, né? O THE, o the, indica o, a, os, as, os nossos artigos definidos. Então, no inglês, manteve aí of the, né? De, o, de, a. No português, não. No português, a gente fala do, da, porque a gente fez a contração da preposição mais o artigo definido. Também quem localizou ali no texto, de, com, na frase, de acordo com os dados. A gente tem aqui duas preposições, de e com. Né? Por é por esse motivo. No é a contração de em mais o. No narguile, certo? Então, parabéns para quem acertou. Né? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu mais um pouquinho de anúncio publicitário. Vimos alguns verbos transitivos diretos e indiretos, né? Lembrando que os indiretos exigem o uso da preposição para complementar o sentido. Né? As preposições a, com, de, em, entre, né? Com, contra e por aí vai. Aprendemos mais um pouquinho de preposição, fizemos mais um aprofundamento aí sobre as preposições e sobre locuções prepositivas. Então, agradeço imensamente a participação de todos e, se puderem continuar, fiquem em casa.